E olha só, pessoal, a prescrição de medicamentos, ela é prática fisioterapeuta em vários países. Em vários. Olha só essa lista: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Espanha. São países que têm normas muito claras, muito específicas, regras muito bem definidas a respeito da prescrição de medicação pelo fisioterapeuta. Desses aqui, o exemplo que eu quero destacar para vocês, e é o que eu tenho também mais contato e conhecimento, é do Reino Unido. Olha só como é que é no Reino Unido. Lá no Reino Unido, o COFIT deles é a instituição, Chartered Society of Physiotherapy. É o COFIT deles. O COFIT deles, entre aspas, autoriza a prescrição de medicamentos, pessoal, desde 1995. Olha só, foi um dos primeiros países a ter uma regulamentação robusta que autoriza o fisioterapeuta e que dita regras, né, limites da prescrição de medicamentos pelo fisioterapeuta. Periodicamente, eles reeditam esse guia prático. Guia prático para prescritores fisioterapeutas. E lá, eles classificam o fisioterapeuta prescritor em duas categorias. Para o fisioterapeuta se tornar prescritor lá, ele precisa fazer uma formação depois da graduação. E essa formação, ela pode dar dois títulos para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode ser um prescritor suplementar, que ele só é autorizado a fazer a prescrição quando ele está contido dentro de um grupo de trabalho que envolve vários profissionais. Ele só prescreve dentro daquele contexto. E tem também o prescritor independente, que é aquele fisioterapeuta que no seu consultório ele faz a prescrição de maneira independente. É assim no Reino Unido. E dentro desse guia tem as classes de medicamentos e é muito mais amplo do que em outros países. Então, o Reino Unido é o melhor exemplo que a gente tem a respeito da prescrição de medicamentos pela fisioterapia. Nos Estados Unidos, a gente também tem um órgão muito importante que regula, que faz mais ou menos um papel normatizador, assim como o COFIT faz no Brasil, que é a Associação Americana de Fisioterapia, a APTA. Olha só esse parecer aqui que eu encontrei da APTA. Diz o seguinte, o papel do fisioterapeuta no manejo medicamentoso. Segundo a APTA lá nos Estados Unidos, a declaração continua a formular suas políticas sobre o papel do fisioterapeuta no manejo e prescrição da medicação relacionadas ao home care. Eles estavam falando especificamente do home care lá, né? A APTA gostaria de esclarecer nossa posição, bem como dar referências às políticas federais de cuidados em domicílio. E aí eles continuam esse documento dizendo o seguinte, intervenções fisioterapêuticas que podem requerir o uso concomitante de medicamentos incluem, mas não estão limitados a agentes que... Aí tem várias possibilidades, né, de situações em que o fisioterapeuta vai ter em que ele pode usar também a medicação como recurso terapêutico. Então, no manejo da dor e inflamação, para poder promover o reparo e a proteção intertegumentar, e aí vários outros. Nós temos até, não é difícil encontrar, gente, publicações, olha só, essa publicação de 2020, nessa revista Musculoskeletal Science and Practice, um artigo publicado em 2020, que estudou o seguinte, injeções de corticosteroide no manejo da dor supracranial. 2 pontos. Experiências e tomadas de decisões por fisioterapeutas. Então, o que esse artigo estudou foi a forma com que o fisioterapeuta raciocina para tomar decisão terapêutica quando ele resolve fazer a injeção intraarticular de corticosteroide para o tratamento da dor supracranial. Então, observem. Aqui já aborda 2 pontos, né? A prescrição de medicação e também o uso da injetável, no caso aqui intraarticular. Então parece que fora do Brasil as coisas, pelo menos naquela lista de países que eu mostrei para vocês, parece ser bem definido, né, o papel do fisioterapeuta no que diz respeito à prescrição de medicação. Agora,
Um questionamento que sempre surge dentro dessa discussão é se a prescrição medicamentosa aqui no nosso país não seria ato privativo de alguma categoria. Esse argumento ele sempre surge. O argumento da invasão de outras áreas, a invasão de outras profissões. E é uma dúvida, é um medo legítimo que precisa ser investigado. Então, observem, a principal categoria que sempre vem à mente quando a gente pensa em ato privativo na área de saúde é a categoria médica. A lei que regulamenta e define o que é ato privativo da classe médica é a Lei 12.842, de 10 de julho de 2013. Essa é a lei que teve origem do projeto de lei do ato médico. Vocês devem ter acompanhado isso, né? Desde que ele foi apresentado em 2001, tramitou durante um longo período, até que ele foi sancionado pela presidente Dilma em 2013, com vetos muito importantes. Ok? Vasculhando essa lei, de ponta a ponta na redação, nem menciona a prescrição de medicamentos. Isso não é nem mencionado. Porque, é claro, quem define a prescrição de medicamentos, quem autoriza uma classe profissional a prescrever medicamentos, é o seu próprio conselho. É o conselho que tem a competência de dizer se uma classe tem competência para ou não fazer qualquer coisa.